Vamos na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, também conhecida como segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo, ele dá uma orientação à igreja de Corinto, e uma orientação que compete à igreja de hoje também, que diz respeito a nós, que somos a igreja de Cristo. E ele diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 10. Ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Nitidamente Paulo está falando à igreja sobre perdão, e ele está falando: se vocês perdoarem, eu também perdoo, porque eu também tenho perdoado por amor de vós, se é que tenho perdoado e perdoo diante de Cristo, não é? E aí ele revela por que ele faz questão de perdoar e dizer para que a igreja perdoe também. E ele diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo para que não sejamos vencidos por Satanás. Nós não podemos ser vencidos pelo inimigo das nossas almas. E aí ele completa dizendo por que muitas pessoas estão sendo vencidas. Versículo 11: porque não ignoramos os seus ardis. Quer dizer, nós não somos vencidos pelo nosso inimigo, porque não ignoramos os seus ardis. Mas há muitas pessoas que estão sendo vencidas pelo inimigo, porque estão ignorando aos ardis do adversário. Pastor, o que é ardis? Quando nós falamos esta palavra ardis, nós estamos falando de astúcia, estamos falando de artimanhas, estamos falando de ardilezas, de estratégias sucintas, estamos falando da típica malandragem, porque na verdade o ser mais malandro que existe é o diabo. A verdade nua e crua é essa. Da escola da malandragem, o diabo já foi expulso. Por isso que o homem e a mulher têm que estar desperto para as suas artimanhas, para os seus ardis. Por isso que Paulo está dizendo aqui, no versículo 11, porque não devemos ignorar os seus ardis. Não podemos ignorar, porque ele é ardiloso, ele é malandro. A verdade é essa: o diabo é malandro demais. Ele engana a pessoa sem que a pessoa perceba. Ele engana, ele faz suas artimanhas, e quando a pessoa desperta, já é tarde. Por isso que nós temos que estar atentos, temos que estar despertos, para não sermos enganados pelos seus ardis. Você crê que o apóstolo Paulo está sendo usado aqui pelo Espírito Santo para não só alertar a igreja de Corinto, mas para alertar a igreja de hoje também sobre os ardis do inimigo, que nós não podemos permitir que sejamos vencidos por Satanás, e para isso não podemos ignorar aos seus ardis. Você crê que isto é de Deus para a sua vida? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra.
Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer e a falar ao teu coração nessa noite. Porque desde o princípio em que o mundo é mundo, o inimigo trabalha com seus ardis. E ele tenta de todo modo, de toda forma, enganar o ser humano. E isso fica tão claro e tão evidente dentro da palavra de Deus, que o próprio apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, também como Paulo orientando a igreja de Cristo, ele vai dizer que nós temos que ter duas coisas para não cairmos nas ciladas do diabo. Ele vai dizer assim, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha só, ele está dizendo: sede sóbrios. Nós precisamos ser sóbrios. Diga: nós temos que ser sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa que está em plena consciência, e ela está, observando tudo o que está acontecendo à sua volta, tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ela está atenta a cada detalhe, ela está atenta a cada situação do que está acontecendo à sua volta. Ela está atenta a tudo o que está acontecendo, a cada situação que está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, quando uma pessoa ela está embriagada, quando ela está debaixo de uso de entorpecentes, ela tem amortecido a sua consciência. Então ela não está sóbria, ela não está plenamente consciente do que está acontecendo ao seu redor. Ela não está plenamente consciente das coisas que estão acontecendo à sua volta. Por isso que a Bíblia está dizendo: sede sóbrios. Você precisa ser uma pessoa atenta a tudo que está acontecendo ao seu redor, a tudo que está acontecendo à sua volta, para que você identifique os ardis do inimigo, para que você identifique os ardis de Satanás. E não só sejamos sóbrios, mas como também Pedro diz: vigiai, vigiai. E aí está a questão: como é que nós vigiamos? Jesus ensinou como nós vigiamos. Nós vigiamos através da oração. Diga: nós vigiamos através da oração. É através da oração que nós vigiamos. Porque Jesus disse assim aos seus discípulos: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então veja, é através da oração que nós vencemos a tentação e somos vigilantes.
e somos vigilantes naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então todo aquele que não quer cair nos ardis do inimigo, ele tem que ser sóbrio e ele tem que ser vigilante, ele tem que estar atento a cada situação do que está acontecendo à sua volta, e ele tem que estar constantemente em oração para não cair nos ardis do inimigo. Agora, quais são os principais ardis que o inimigo usa sorrateiramente para enganar as pessoas? Pastor, quais são os ardis que o inimigo usa? Eu vou te falar alguns ardis que o inimigo ele usa, algumas estratégias que o inimigo usa para enganar, para tentar ludibriar, para tentar, não é, através da falsidade, enganar as pessoas. A primeira forma de ardis que o inimigo ele usa contra o ser humano é manipular a palavra de Deus ao seu bel prazer. No próprio livro de Apocalipse está escrito que manipular o evangelho, manipular a Bíblia é maligno, porque ai daquele que acrescentar e ai daquele que tirar. Quer dizer, não se pode manipular a palavra de Deus, e o inimigo, para enganar uma pessoa, ele usa este ardis, ele manipula a palavra. Lembra em Gênesis, capítulo de número 2, vamos ver isso aqui, Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: não é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Quer dizer, a serpente que está incorporada por Satanás está manipulando a palavra de Deus. Foi isso que Deus disse: comerás livremente de todas as árvores do jardim? Foi isso que Deus disse para Adão? Foi isso que Deus disse para Eva? Não, porque a própria Eva disse, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Quer dizer, a serpente está manipulando a palavra para induzir a mulher ao engano, para induzir a mulher ao erro. Para você ter uma ideia, Satanás usou esta mesma estratégia com o Filho de Deus. Ele usou esta mesma estratégia com Jesus. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, nós vemos o próprio Satanás, ele manipulando a palavra para levar Jesus ao suicídio, para que Jesus se suicidasse. Ele leva Jesus no pináculo do templo, no ponto mais alto do templo, e ele diz: está escrito, darás ordem aos teus anjos ao teu respeito, e o teu pé não tropeçará em pedra alguma. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, e mal algum te sucederá. Veja Satanás manipulando a palavra, ele manipulando a Bíblia, exatamente para levar Jesus ao suicídio. Porém, o único jeito de você combater este ardis do inimigo é conhecendo a palavra de Deus. Você quer, meu irmão, vencer este ardis do inimigo, o manipular da palavra? Então comece a estudar a palavra de Deus, comece a se aprofundar no conhecimento da palavra, porque aí assim como Jesus respondeu como um conhecedor da palavra e disse: está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, assim
também você não vai cair neste ardis do inimigo, porque você estará firmado sobre esta palavra pura e genuína e verdadeira que saiu da boca de Deus. Então, você precisa conhecer a palavra para não cair neste ardis do inimigo. Agora, quer ver outro ardis que o inimigo usa para tentar nos prejudicar? Quantas vezes está tudo bem e de repente se levanta uma rebelião contra a sua vida? Se levanta no ambiente de trabalho, se levanta dentro da tua casa. É o marido que do nada começa a discutir com a mulher, é a mulher que do nada começa a discutir com o marido, é o filho que começa a estender o dedo no rosto do pai, da mãe e xinga, é o chefe que começa a perseguir o funcionário, é até mesmo os funcionários que começam do nada criticar o chefe. Quer dizer, a rebelião, a contenda começa a acontecer. Isso é um ardis do inimigo. É um ardis do inimigo, porque a própria palavra de Deus, ela nos afirma e ela nos diz que a rebelião, ela não é de Deus. A rebelião é maligna e a sua consequência é semelhante ao pecado de feitiçaria. A própria palavra de Deus nos afirma em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 23, olha o que está escrito: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, mas eu não sou feiticeiro, eu não sou idólatra, eu sou um crente. Mas quando você cede à rebelião, porque o intuito da ofensa é que você se rebele contra ela. O intuito do diabo usar a ofensa é para que você dê vazão à rebelião e se revolte também. E isto é maligno, porque olha, a consequência do pecado de rebelião é comparado ao pecado de feitiçaria. Agora, se você quer vencer o pecado da rebelião, quer vencer este ardis do inimigo, só tem um jeito, porque não é combatendo teu filho, não é combatendo tua filha, não é combatendo teu marido, não é combatendo a tua esposa, não é ofendendo, não é xingando o que está se levantando contra você, mas você vence um adversário espiritual com armas espirituais. E sabe qual é a arma que você tem que usar? O poder da oração. Você tem que orar. Ore e este inimigo vai cair por terra. Se o inimigo está usando este ardis contra a tua vida, tentando te derrubar, tentando te destruir, tentando afrontar a tua vida, não caia na do inimigo, não caia na do adversário, porque se você cair, você está indo contra aquilo que o apóstolo Paulo escreveu: não retribua o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Quer dizer, você vai para a oração e não para o conflito, e não para cair na rebelião, não para cair na afronta. Outra forma, outro ardis que o inimigo usa muito, e muitas pessoas acabam caindo neste ardis que o inimigo ele usa, é exatamente o culpar a Deus pelas suas desgraças, o culpar a Deus pelas suas mazelas. A prova disso está no livro de Jó, no capítulo de número 1. Diz a palavra de Deus que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e Satanás veio no meio. E aí Deus disse: viste o meu servo Jó? Não há homem mais reto e íntegro como ele. E aí Satanás disse: ah, Jó te teme em vão, você cercou ele de bens, mas toca no que ele tem, e ele vai blasfemar de ti na tua face. E aí Deus simplesmente olhou e disse: ele está na tua mão, faça o que você quiser, não tire a vida dele, porque a vida dele me pertence. E o que Satanás faz? Ele manipula
manipula a situação. E é isso que eu quero que você observe. Ele manipula a situação para que Jó imagine que é Deus que está tirando tudo dele. Veja, está os servos de Jó no campo, cuidando dos seus animais. Quando então vem um fogo do céu que consome o seu gado, e os servos chegam para Jó e dizem assim: nós estávamos no campo e veio fogo de Deus e consumiu todo o gado. E consumiu todo o gado. Fogo de Deus veio e consumiu todo o gado. Quer dizer, o inimigo quer manipular a situação para que você ache que é Deus, para que você ache que é Deus que está trazendo destruição sobre a tua vida. Meu irmão, aprenda esta lição. Não caia neste ardis do inimigo, não caia neste ardis de Satanás, não caia neste ardis do diabo, porque Deus não é o teu problema, Deus é a tua solução. Quando Jó foi confrontado pela própria mulher, que estava sendo usada por Satanás, dizendo: amaldiçoe-se Deus e morre. O que Jó fez? Jó disse: não, como uma louca falas tu, recebeste o bem de Deus com prazer, e o mal não recebereis. E nisto tudo não imputou Jó a Deus aquela situação. Que você aprenda com esta lição. Não caia neste ardis do inimigo, porque Deus não é o teu problema, Deus é a solução do teu problema. Aleluia. Deus não é o problema, Deus é a solução. Quarto ardis que o inimigo usa. Quarto ardis. Você sabia que Deus tem os seus enviados? Deus tem os seus ministradores de justiça, e o diabo tem também os seus enviados. Você pode ver, é você estar frustrado, é você estar num momento difícil, é você estar passando por um momento de luta, aparece um enviado de Satanás, e ainda se fazendo de amigo, viu? Se fazendo de amigo. Você está passando por um problema no casamento, aí o vaso do diabo chega assim para você, ainda como amigo. Ah, rapaz, sério, você está com esse problema no teu casamento, esquece essa mulher, vamos lá no bar, tomar uma, que você esquece. Ó, eu sou teu amigo, ó, vamos afogar as mágoas. Olha que amigo da onça esse. Ou aquela amiga que chega para você e diz: o quê? Esse homem não te merece. Estou falando isso porque eu sou tua amiga. Larga ele, sai de casa, abandona ele. Esse homem não merece você. Olha, tem um moço ali que é a tua cara. É a tua cara. Ou se não, você está passando por uma luta no teu emprego, aí chega aquela pessoa: olha, eu vi o que o chefe te falou, o que o chefe te disse, o que ele falou para você, e olha, eu vou te falar, viu, se eu fosse você, eu saía, eu ia embora, eu ia sair daqui desse emprego. Por que você não pede as contas? Você fica lá aguentando essa humilhação desse homem, fica lá aguentando a humilhação dessa mulher. Vai procurar outro emprego. Estou falando isso porque sou teu amigo, tá? Estou falando isso porque sou tua amiga. Cuidado com os vasos do diabo. O problema das pessoas é que elas não seguem um ensinamento simples que Jesus deixou para você identificar o vaso de Deus e o vaso do diabo. Sabe como que a gente identifica? Jesus ensinou, está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 7, versículo 18. É um princípio simples, é um princípio claro. Mateus capítulo 7, versículo 18. Olha o que está escrito: não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má
dar frutos bons. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Não tem como uma árvore boa ela dá fruto ruim, e nem uma árvore ruim dá fruto bom. A pessoa está te aconselhando com relação ao teu casamento. Sim, dica, larga esse homem, e me fala, como que está teu casamento? Meu casamento? Eu já larguei aquele infeliz lá, já larguei aquela mulher. Peraí, quem é essa pessoa para me dar conselho de casamento, se nem ela conseguiu salvar o próprio casamento? Se eu fosse você, eu largava este emprego e eu ia procurar outro. Sim, me fale, como que está a tua vida financeira? Já faz um ano que eu estou desempregado, estou procurando emprego e não consigo achar em lugar nenhum. Sim, e você está me dando conselho para minha vida financeira? O problema é que muitas vezes nós damos ouvidos para os vasos do diabo e não para os vasos de Deus. Meu irmão, segue este conselho de Jesus. A árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore má dá mau fruto. Se a pessoa chegar para você e te der um conselho, e você perguntar, como está teu casamento? Uma bênção. Minha esposa, meus filhos abençoados. Então é vaso de Deus para te aconselhar. Como que está a tua vida financeira? Não sou rico, mas eu estou bem, está tudo em paz na minha casa financeiramente. Então segue esse conselho, porque é vaso de Deus para te ajudar. Mas não cai no ardis do inimigo, não escuta o vaso do diabo, para que assim você prevaleça e vença as artimanhas de Satanás, em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé no seu lugar. Porque o nosso papel não é sermos vencidos por Satanás, mas é vencermos a Satanás. O que Jesus disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós somos a igreja. Não é para Satanás vencer a gente, mas é para a gente vencer a Satanás. Só que para isso, seja sóbrio e vigilante. Tem que ser sóbrio e tem que ser vigilante. Tem que ser sóbrio e ser vigilante, porque sem sobriedade e sem vigilância, não tem como vencer os ardis do inimigo. Não tem como você vencer os ardis que o inimigo usa. Somente quando você é sóbrio e vigilante é que você consegue isso, que você consegue tal coisa. Agora é lógico, para que você seja sóbrio e vigilante, só com a ajuda de Jesus. Quando você entrega a sua vida a Cristo, Ele te dá força para que você seja sóbrio e vigie em oração e vença os ardis de Satanás, vença os ardis do inimigo. Por isso escute, meu irmão, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não recebeu como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, receba-o nesta noite. Receba-o como teu Senhor e como teu Salvador. E se você se desviou, se afastou, se reconcilie com Cristo, se reconcilie com Jesus, se reconcilie com o Filho de Deus. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo e quer se reconciliar com Jesus, pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo, pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar, deixa eu orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus. Isso, vem entregar a tua vida a Cristo. Vem se reconciliar com Jesus. Vem se reconciliar com o Filho de Deus.
vem se reconciliar com Jesus, vem entregar a sua vida a Cristo. Se houver mais alguém, vem aqui para frente, entrega a tua vida a Jesus, se reconcilia com Jesus. E se você já está na igreja, mas você sente: pastor, eu preciso ser mais sóbrio, preciso ser mais atento às coisas que estão acontecendo ao meu redor, porque eu vou te dizer uma coisa: sem sobriedade a gente cai na malandragem do diabo. A verdade é essa, a gente cai mesmo na malandragem dele, porque ele é malicioso, ele é cheio de ardis, e ele age sutilmente, sem que a pessoa perceba. Ele age como até fosse alguém que quisesse a tua ajuda, só para gerar confusão, só para gerar intriga e contenda, e desviar a pessoa do real objetivo, que é Cristo. Por isso, se você quer que Deus te dê sobriedade e vigilância, pastor, eu quero, ora por mim, pastor, para que Deus me faça uma pessoa sóbria e uma pessoa vigilante. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vem aqui diante do altar, porque eu vou orar pela tua vida. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, olha assim: meu Deus e meu Pai, eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve agora o meu nome no livro da vida e me conceda salvação e vida eterna, pois eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor e Salvador da minha alma, em nome de Jesus. E você que está se reconciliando com Cristo, olha assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor me fortaleça, para que eu pise firme na tua presença. Restaura a minha fé, restaura as minhas forças, em nome de Jesus. E você que já está na igreja e quer que Deus te faça uma pessoa sóbria e uma pessoa vigilante, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir a tua ajuda, para que o Senhor me faça ser uma pessoa sóbria e vigilante, para que eu não caia nos ardis do inimigo. Meu Deus, me cobre agora com o teu sangue carmesim e me abençoe com o seu poder. Me fortaleça para resistir a qualquer tentação, a qualquer situação que o inimigo colocar no meu caminho, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor amado Deus e querido Pai, meu Deus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida deste teu filho e sobre a vida desta tua filha. Quero pedir, meu Pai, que o Senhor contemple cada uma destas vidas que recebem ao teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe conceda o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha, Senhor, para estas vidas que estão se reconciliando contigo, meu Deus, lhes perdoe as falhas, os erros, os pecados, e fortaleça esta pessoa, para que ela volte a caminhar contigo, para que ela volte
a andar na tua casa e na tua presença. Meu Deus, reconcilia este teu filho, esta tua filha. Reconcilia e fortalece os passos desta pessoa. E olha, Senhor, para este e esta que já está na tua casa, mas ele quer vencer os ardis do inimigo. Ela quer vencer os ardis do inimigo, e como disse Pedro, é através de sobriedade e vigilância. Senhor, esta pessoa, ela precisa ser mais atenta ao que acontece à sua volta. Ela precisa ser mais atenta para não cair nos ardis do inimigo. Como também ela precisa ser mais vigilante, precisa orar mais. Por isso que ela está aqui diante do teu altar, pedindo exatamente isso, pedindo que o Senhor abra os olhos dela, para que ela veja, para que ela seja sóbria, atenta a tudo que está acontecendo à sua volta, e que ela seja vigilante, vigilante em oração, e vigie em todo o tempo. Abençoa, Pai, este teu filho, abençoa, Pai, a esta tua filha, em nome de Jesus. Quando findarmos esta oração, e esta pessoa se colocar de pé, Senhor, que ela se sinta fortalecida, edificada e abençoada por Ti, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do Teu santo nome. Amém, e graças a Deus.